Então eu quero já cumprimentar com a paz do Senhor a nossa irmã Rose Mesquita, já diz aí o seu currículo, ó irmãos, é professora graduada aí, em língua portuguesa. Eu glorifico a Deus, criou um método também aí que ela vai falar para você, é importante para nós pregadores. Sabe uma coisa, antes de mesmo da Rose falar, e eu tenho dito, e na sexta-feira nós temos o curso de bacharel na igreja, e nós estamos numa matéria que é método de leitura, método de interpretação da Bíblia, forma de estudo da Bíblia. E eu disse para eles assim, o importante é que as pessoas entendam aquilo que você está pregando. Indiferente de intrepidez, ousadia, tem uns que eles pregam com uma eloquência, tem outros que já são mais pausados, e alguns dizem, esse foi um estudo e esse foi uma pregação. Na minha humilde opinião, as duas são pregação. Então, paz do Senhor, irmã Rose, honra ter você aqui, Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, pastor, a honra é toda minha, eu agradeço demais pelo convite. Glórias a Deus. Irmão Adriano, Deus abençoe a sua vida, também está aqui, esposo da nossa irmã Rose. Presbítero Kleber, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor César Augusto. O que você acha sobre a pregação na igreja, se nós temos que pregar a palavra de Deus ou métodos, que daqui a pouco nós vamos falar em alguns deles aí, métodos até mesmo de autoajuda? Pastor, a Bíblia é a verdade absoluta. Lembrando só uma coisa, fala o seu currículo, porque às vezes as pessoas dizem assim, quem está falando aí não entende. Quem está falando aí não se graduou para isso. Eu sou especialista em língua portuguesa pela PUC de São Paulo. Olha aí. E amiga, também fui PUC. Eu tenho a pós em língua portuguesa e tenho a pós em análise do discurso. Então, e todas as minhas pesquisas são voltadas para o discurso religioso. Então, por isso que eu entrei nesse caminho, porque a minha vontade sempre foi de ajudar o reino de Deus, de contribuir, de servir o reino de Deus com o que ele me deu de talento, de dom, que é ensinar. Então tá aí, irmãos, tem graduação, tá? Então vamos ver o que vai falar e eu creio que Deus hoje vai esclarecer muitas coisas pra gente. Então essa forma de pregação, palavra de Deus ou palavras de autoajuda? Com certeza, igreja é lugar de palavra de Deus. A Bíblia é a resposta para tudo. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a nossa conduta de vida, a nossa conduta moral, toda está baseada na Bíblia. Como o senhor falou, esses outros são métodos que não cabem dentro da igreja. Não cabem na igreja, Não cabem né? dentro da igreja. E a gente está vendo hoje, eu particularmente, a gente observa hoje que está sendo utilizado alguns métodos aí, até que a gente estava falando aqui um pouco, e ela vai trazer agora cientificamente também, para você ter uma ideia hoje, estão tirando a forma de pregação da palavra de Deus e colocando uma forma de mentoria, ou uma forma de coaching primeiro, para utilizar, e a gente vai falar aqui sobre prosperidade financeira, sobre pensamento positivista e centralidade humana. Então, para ter uma ideia aí, fala com a gente um pouquinho sobre coaching no conceito secular e hoje também trazendo hoje no conceito cristão, né? No conceito secular, pastor, eu vejo até como válido, né? Tem uma linguagem da psicologia que dentro do esporte, por exemplo, é muito interessante. Você tem lá um atleta que trabalhou, estudou, treinou para aquilo, e o treinador, que é o coach, na verdade, né, ele é um treinador, e ele vai dar aquela palavra de ânimo na hora para o atleta. Não, vamos, você consegue, você estudou para isso. Imagine, irmã Rose, um atleta de Olimpíada, que ele treina durante 4 anos para fazer um minuto, 2 minutos ali. Foi 4 anos, se ele não se deu bem, como seria, né? Isso, então eles têm uma pressão emocional muito grande. Então o coach entra aí. O coach entra no emocional. Isso, emocional, é totalmente emocional. Então ele vai dar aquela palavra de ânimo, de ajuda. Não, você vai conseguir. Isso está dentro de você, essa força está dentro de você. Por quê? Porque você treinou
para isso, você tem essa habilidade, então você é capaz. É isso que o coaching faz. Você é Como capaz. também na vida financeira, né? Sim, também. Em novos empreendedores. Isso, na parte profissional também temos grandes empresas que fazem essas palestras com coaching, né, para motivar os colaboradores e dar aquele ânimo. Não, você consegue, principalmente na área de vendas. Nós vemos muito isso na área de vendas, né? Então, nessa Principalmente essas novas empresas que são franquias, cosméticos ou outras Isso. coisas, né? Eles mostram aquilo, eles fazem uma motivação Isso. e a pessoa sai dali como se fosse... Eu sou campeão, eu vou vender tudo, eu vou ficar rico, esse é o intuito. Isso no secular, No né? secular. E que eu acho válido. Não acho que é totalmente demérito fazer isso, não, numa empresa ou nessa parte esportiva, certeza. que eu acho muito interessante. Agora, dentro da igreja, isso fere totalmente a verdade bíblica. Porque não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O ser humano é mau. A Bíblia não diz que nós somos maravilhosos, que nós temos um ótimo potencial dentro de nós e chega um coach lá, olha, o potencial está dentro de você. Coloque esse potencial para fora que você vai vencer. Não, a Bíblia não diz isso. É verdade. O que a Bíblia diz? Mortifique a sua carne. Primeiro, que o Jesus que eu conheço, irmã Rose, o Jesus que eu conheço, que um dia conheci, chega uma pessoa diante dele e diz para ele assim, mestre, o que faço eu para ter o reino? Ele disse assim, ó, isso. Ele diz, tudo isso eu faço. Aí Jesus diz para ele assim, agora pega o que tem, vende e dá aos pobres. Ele fez o quê? O sistema coaching hoje vai dizer diferente. Jesus, ele sempre faz com que entendamos que nós temos que nos desprender. Isso, E exatamente. essa forma de pensamento, até entrando já na primeira parte dela, porque você tinha até me dito aqui, me chamou a atenção, trazendo no conceito científico, de onde veio essa teologia, essa forma de pensamento coaching. Primeiro, ela vem já tendo um segmento da teologia da prosperidade, né? Isso. Com o movimento neopentecostal, né, que chegou no Brasil aí nas últimas décadas, isso também faz parte da minha pesquisa de mestrado. Então, e outra coisa que é interessante, irmã Rose, porque as igrejas neopentecostais, eu não sei se vocês já viram, elas não dão certo em bairros pobres. Não. Elas não dão certo em lugares mais simples. Não. Por quê? Porque não funciona. Isso é muito sério. Aí quando o pessoal vê que não funciona, opa, não deu certo, não quero. Né? Não é o que eu estou buscando. E não é o evangelho. Não é evangelho. Jesus, ele é tão lindo que existia Jerusalém alta e baixa. Os mais nobres, Jesus ele vem pregando o reino dele na Jerusalém baixa. Jesus é o exemplo para tudo. Ele pregou para crianças, ele pregou para pessoas pobres, ricos, crianças e idosos. Jesus é o exemplo para tudo. Né? E quanto a essa parte da teologia, pastor, a teologia da prosperidade, o que eles fazem? Eles pegam um ponto único da Bíblia. Sabe aquele pregador que fala um texto sem contexto e vira pretexto? Sei. É esse tipo. Sei muito bem. Isso é o que a teologia da prosperidade fez. Pegou alguns trechos lá da Bíblia que fala sobre prosperidade, aí vamos falar sobre Rei Salomão, né? Vamos falar sobre prosperidade. E coloca aquilo como verdade única e central da Bíblia. E não é o que Jesus ensinou. Claro que não. Coloca aquilo como plano de salvação. Não. Coloca aquilo até como, se você fizer isso, como troca, moeda de troca. Se você fizer isso, eu te dou isso. A Bíblia condena qualquer forma de troca, né? Porque a graça é um presente de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui pra gente que me chama a atenção demais. Jesus, ele vem caminhando, ele entra na cidade, ele se depara com Mateus, um coletor, um cobrador de impostos. Então ele ficava na frente, na entrada, na coletoria. E imagino eu que ele já havia recolhido várias. E ali tinha quantias, moedas. A hora que Jesus só olha para ele, Jesus não falou nada. Jesus só olhou para ele, tocou dentro dele. A Bíblia me relata que Jesus disse para ele o quê? Vem, me segue. Sabe o que aconteceu? Mateus, ele simplesmente fez o quê? Ele foi guardar as moedas? Ele foi guardar alguma coisa? Ele falou, agora eu encontrei o meu maior tesouro, que é Jesus. Ele nem se preocupou com o que estava ali. Vão pegar, quem será que vai... Não, ele deixou tudo de lado.
Então, quando eu entendo, irmãos, veja bem, eu não estou dizendo aqui que é errado você ser próspero. Eu não estou dizendo isso. Eu dizia aqui para o Adriano, não é todo mundo que é dono de empresa. O Adriano tem uma empresa. Não é todo mundo que vai morar nos melhores lugares. Mas não significa que quem mora no melhor lugar, ele é abençoado, e quem mora num lugar mais simples não é abençoado. É isso que eu falo que é um absurdo, né? Com certeza. Como eu estava dizendo aqui, eu acho que esse tipo de teologia faz como se fosse uma releitura da Bíblia. O que é péssimo, o que é horrível. Isso não existe, né? A Bíblia é única e sagrada. E a Bíblia é a mesma. A mesma. Pode passar o que for. Isso. Mesmo que várias traduções existam, todas vão para o mesmo caminho, a mesma coisa. Então, eles pegam um único ponto e colocam aquilo como central. Então, estão tirando Cristo, que é o centro da Bíblia. A pregação não está sendo mais cristocêntrica, que é o que é correto, o que a Bíblia diz que tem que ser. Pregar o evangelho de forma cristocêntrica. O plano da salvação, pastor, quando nós vamos ensinar para uma criança, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que fizeram a PEC, né, que é aquele curso... Lá na Vila Mariana. Isso, para Ministério Infantil. Como que nós aprendemos lá na PEC? Como você vai ensinar para a criança o evangelho? Você ensina através até das cores, ou então dos dedos da mão. Então você fala, Deus me ama, é uma verdade absoluta. Todos nós sabemos que Deus nos ama. Qual que é o próximo dedinho que nós vamos ensinar para as crianças? Eu pequei. Isso aí já vai contra a prosperidade, o coach. Não pode falar nada mal do ser humano. Mas a gente ensina para a criança dessa forma. Deus me ama, eu pequei, mas espera aí, Cristo morreu por mim. Aí o que acontece? Quando eu aceito, eu sou salvo. Então, Cristo é o centro, Cristo é o meio, tudo tem que girar em torno de Cristo. Não em torno de bens materiais, em torno do ser humano, né? Que são essas outras visões que nós vamos falar depois. Isso, ó. Pra gente já ir entrando, é complicado que o tempo é pouco, é curto. Mas é importantíssimo para você entender, e eu sei, porque muitas pessoas nos passam mensagem para falar conosco. Pessoas que é tão interessante, às vezes, num almoço como esse. Pode ser que você está aí na sua casa agora, você comeu aí, uma picanha maturada, sabe? E a outra pessoa está ali, acabou de comer arroz e farinha. Então quer dizer que essa pessoa está pecando. Ela está errada em alguma coisa. Quer dizer, então, que essa pessoa ela não é serva de Deus. Ah, pastor, mas Deus, ele me escolheu para vencer, ele me escolheu para pôr por cabeça. Então, é isso que eu falo, é isso que eu discordo. Então, para a gente entrar num primeiro tema, num primeiro tópico aí, prosperidade financeira. Eu separei aqui uma coisa, prosperidade financeira, que é a riqueza material, uma forma de ser acrescentado no sistema coaching de uma forma sutil. Ele, além disso... Você vai ver que esses cultos, eles preferem cultos luxuosos, lugares luxuosos, pessoas, elites, vestem as melhores roupas, enfatizam mais o apelo visual do que... E eu digo, sabe uma coisa com todo carinho? Eu falo muito assim lá na igreja, quando eu vejo antigamente, sabe? As igrejas gastavam dinheiros para fazer congressos, enfeitavam a igreja, fazia tudo aquilo, irmãos. Jesus nem está olhando isso. A minha Bíblia e a sua diz que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então gastavam. Um dia eu questionei, hoje nós temos ceia. E eu já fui em determinadas igrejas que eu olhei a mesa da ceia e falei, Senhor, eu estou numa miséria. Que é a mesa da minha como é. Aí Jesus disse para mim, eu estou preocupado com a mesa, filho. Eu estou preocupado com quem senta nela. Então, você vê lugares, você não vai ver uma live num lugar simples. Você não vai ver um evento desse num lugar simples. Então, o que a irmã tem para nos dizer sobre essa primeira parte aí, nessa forma de prosperidade financeira? Que, como a irmã disse, veio do neopentecostalismo, determinada denominação aí, ela tem televisão e ela mostrava o camarada de jet ski, o camarada numa casa na praia, o camarada isso e aquilo. Aí a teologia coaching faz sutilmente... né? Apela mais para as emoções, né? O coaching está ligado mais às emoções. Como o senhor falou da prosperidade. A Bíblia fala que Jesus venceu o mundo. E aí muitos pregadores acrescentam o que não está na Bíblia. Mas no pensamento positivista, nós vamos falar um pouco sobre isso. Colocam o que não está na Bíblia. E você vai vencer também.
Quem disse? A Bíblia não está falando isso. A Bíblia fala que nós vamos passar por sofrimento, vamos passar por necessidade, mas Deus estará conosco. A senhora é das minhas. Mas a senhora já esteve lá na igreja onde eu congrego, é um lugar simples. Mas eu não conheço nenhum super crente, pelo menos do meu convívio, né? Que, eu nunca passei problema. Olha, eu nunca passei dificuldade, eu não tenho sofrimento, na minha família ninguém tem doença, todo mundo é super crente. Isso não existe. Então, quem prega isso está errado, não está na Bíblia. Sabe o que eu tenho vivido? Até o ano passado, ano retrasado, antes da pandemia, eu saía para pregar muito. Então, eu separo sempre o meu sábado para pregar. Inclusive, agora já estão chamando de novo. E eu cheguei a passar por situações em que eu olhava e falava assim, misericórdia, como pode estar acontecendo esse tipo de coisa? Pessoas que disseram assim, pastor, aqui o senhor não pode falar varão nem varoa, porque a linguagem aqui é outra para alcançar os jovens. Eu falei, pastor, o senhor me desculpa, na Bíblia está escrito varão e varoa. Não é uma linguagem assembleiana. Não é uma linguagem, é uma linguagem bíblica. Teve uma outra que eu fui no interior, o pastor disse para mim assim, pastor, se o senhor quiser tirar a gravata, pode tirar, que aqui a gente não usa. Aí eu falei, irmão, indiferente da minha vestimenta, eu gosto, eu uso na minha igreja, os obreiros usam, mas isso não leva ninguém para o céu, um uso e costume. Mas o que eu estou querendo dizer, você vê, a preocupação de uma linguagem para alcançar o quê? Um público. Eu acho que isso está muito dentro da filosofia pragmática, né? Do pragmatismo. É aquilo que se pratica que dá certo. Então, eu não vou pregar o que é certo, eu vou pregar o que dá certo. E o que está dando certo hoje, nessa geração, é pregar dessa forma. Pregar que você vai ser rico, que você vai ter prosperidade. E o pragmatismo veio o quê? Da América, né? Isso. É uma corrente filosófica, né, que veio da América. O coaching também, né? O coaching também veio e pegou muito aqui, não só no Brasil, viu, pastor? Toda a América Latina, devido a esse... Será que na Venezuela funciona? Porque o pessoal latino-americano, né, é um pessoal mais emotivo, né, um pessoal mais caloroso, que gosta de ser afagado, que gosta de carinho, então, né... E sabe uma coisa que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar agora, eu não tinha nem preparado. Ele me lembrou agora. E olha, eu vou guardar isso como frase para mim, e sei que o programa é salvo, eu vou guardar como frase para mim. Essa teologia coaching, ela de novo faz com que não exista distribuição de renda. Porque quem é da classe vai viver bem. E quem não é, não vai viver. É um grupo fechado entre si. É um grupo que, olha, parece seita, pastor. Nós estamos aqui na Avenida Paulista. Mas é tão interessante que dependendo do lugar onde você vai, eles olham a sua roupa, já te medem de cima e embaixo. Então entra alguém num local como esse, simples. Ah, mas não tá de grife. Que carro? Determinados segmentos aí, de outras denominações, o camarada vai lá e ele fazia uma parada, os carros entravam, ele entrevistava, mas os carros mais velhos tinham que ficar no andar de baixo. Nossa. Só no de novo que podia. Então, não é esse o evangelho de Cristo, não, né? Desculpa interromper, pode continuar. Eu até brinquei, o senhor falou de um grupo fechado, tá quase uma seita. Eu conheço uma seita, assim, né? Que é um grupo fechado, todo mundo é rico. Entre eles. Isso, tudo só funciona entre eles. Então, nós vemos uma primeira parte aqui, nessa preocupação de que mostra o apelo visual. Sim. Então, você... Olha, com todo respeito, tem pregadores aí que eles pregam assim. Se alguém te faz ir para trás, afaste-se dele. Eu vou dizer uma coisa para você com todo carinho. Eu fui resgatado pelo Senhor Jesus em uma sexta-feira à noite. Eu tinha pego minha arma, enchi o tambor e coloquei na cabeça do meu pai para matar ele. E aí Deus não permitiu. Mas eu lembro muito bem que tinha alguém que pregava o evangelho para mim. E esse alguém, mesmo eu não dando valor, não me abandonou. Que evangelho é esse então agora? Que se alguém te deixa alguém te deixa para trás, eu não seria salvo. Hoje eu não seria.
Ainda bem que isso é muito recente, né? Nós somos de outras gerações que ainda não tinha isso. E o pensamento positivista, irmã Rose, que eu separei aqui, ó, essa doutrina, ela vem em segundo plano, né? Ela vai trabalhar a fé de um algo diferente. Ela vai trabalhar a fé como um poder da mente. Isso. E ela vai fazer com que esse poder mental, você não precisa orar, você tem simplesmente que ter na sua mente que você vai vencer e a sua mente vai realizar os seus projetos. E ela vai se tornar bênção para você. Aí entra uma coisa, essa prática torna tudo mágico. Sim. Aí entra como se fosse o quê? Uma bruxaria. É quase que uma feitiçaria isso mesmo, porque eu coloquei até alguns pontos que eles Isso, eu falam. quero que você fale esses pontos. Assim, a salvação e a vida eterna é para todos. Isso indiferente, isso é uma forma para todos Isso. que creem em Jesus. Quem é adepto da teologia, da confissão positiva, a vitória é sempre certa sobre o pecado e sobre o diabo. Eles sempre terão segurança e proteção. Sempre, claro que não! Venceu Claro o presbítero Cléber sempre? Venceu o Daniel sempre? Deu tudo certo aí? É tão interessante, ó, tem um irmão na igreja que ele disse assim, ele trabalha, o irmão Fernando, o cooperador, ele trabalha para uma empresa que ele entrega materiais de construção, né? E ele estava no caminhão, lá na Marginal, um trânsito. E o camarada pregando, você vai vencer, você é vencedor, tudo vai dar certo, a partir de agora fala. Aí quando ele chegou lá, ele teve que abrir, ele mesmo descarregar o caminhão. Tô vencendo, hein? Ele venceu porque tem o salário dele, mas... E o tipo de vencimento, da forma de vencer que estão falando, não é, né? Não, é mágica, né? Hoje também existe um pensamento holístico no mundo. Fecha os olhos, irmã Rosi, Eu vou mentalizar. Isso, pra mim. Vamos lá, Adriano, assim, mentaliza aí. Vou ser rica. Essa parte holística que existe no mundo hoje, que está muito em moda, né? É esse negócio aí. O universo conspira a meu favor. Então eu vou pensar positivo, eu vou ter de tudo, eu vou ter saúde, eu vou ter segurança. De pensamento também? Pode ser. Quem é adepto da teologia da confissão positiva acha que sempre vai ter riqueza e conforto, porque é só eu pensar positivo eu vou ter, né? E também Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, irmão, me perdoa. Pois é, nasceu na Tudo que estrebaria. Jesus tinha era emprestado. Até o túmulo. Pois é. Livramento do sofrimento, da dor, da doença e da tristeza. Não conheci ninguém até hoje. Nunca vi. Tá Só vendo? ouço Você falar, que tá nos nunca vi. ouvindo aí, Jesus, ele te ama, indiferente do que você tá passando. Jesus, o propósito dele não é com a minha carne e com a sua carne. Isso aí vai voltar pro pó, ele é com a nossa alma. O propósito maior é com a nossa alma. Então não seja enganado, não imagine que você tá em pecado. Quando a gente tá em pecado, a gente sabe qual é. Mas você vê, a pessoa, ela às vezes, eu vejo, sabe o quê? Pessoas causam uma disputa, sabe? A pessoa, ela começa, mas eu tô errado em alguma coisa. É verdade. Fala, não, se o outro tá prosperando, por que eu não tô? E aí, em Mateus 12:34, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, essas pessoas que seguem esse tipo de pensamento, infelizmente, têm riqueza, têm dinheiro no coração. No lugar do que deveria ter o quê? Deus, o reino de Deus, buscar as coisas do céu primeiro, que é isso que a Bíblia diz. E sabe uma coisa que... Aí a minha esposa fala, você fala demais, depois você... Sabe o que eu vejo hoje nesse pensamento, desse positivismo, dessa teologia coaching? Esses grandes influenciadores aí, eles nunca abençoam. Eles só são abençoados. Pois é, então Uma vez eu cheguei num determinado lugar e disse assim, poxa, vocês têm bastante agenda, glória a Deus, Deus está suprindo a tua necessidade. Nesses 30 dias, separa 3 dias. Não estou nem te falando, mas separa 3 dias, já que você disse que tem a solução para o problema de todo mundo, separa 3 dias do seu tempo. E não vai em agenda nenhuma. Vai numa igreja que Deus te mandar e chega lá e fala, eu quero pregar. Ah não, pastor, e a agenda não vai ter? Vou ter um gasto, vou ter isso, vou ter aquilo. É semelhante a um certo evento que tinha antes aí, um certo encontro. Quer dizer, então, que quem pagava os 3 dias de retiro ia ser transformado, ia ser uma bênção. E quem não tinha? Sendo que o evangelho, ele é gratuito. É complicado o negócio. É muito complicado. Pode continuar, irmã Rose.
Então, e em João 16:33 está claro lá, Jesus prometeu que enfrentaríamos sofrimentos. Está lá na Eu Bíblia, prefiro acreditar em Jesus, com né? certeza. E ele nos E vocês estão prometeu que vendo, ó, estaria conosco. vocês falaram assim, tudo bem, ela é formada aí, isso e aquilo, mas vai falar, tá falando pela Bíblia. Não tá falando na questão. Ela é crente, tá, irmãos? Graças a Deus, nasci na igreja, Congrega numa igreja abençoada. Quero mandar a paz do Senhor aí pro pastor. Deus abençoe a vida dele. Ele vai estar com a gente no aniversário pregando, o pastor Romário. Vai ser uma bênção. Então, ó, tem coisas que não tem como a gente evitar, né? Com certeza. Não dá pra gente... E eu acho que o pecado maior não é nem... A prática do pecado é terrível. A prática é a omissão de falar a verdade e ver as outras pessoas sendo enganadas. Então, quando nós vemos, você ia terminar mais falando sobre Você ia falar que essa teologia da confissão positiva também se baseia em alguns versículos isolados da Bíblia, como, por exemplo, Provérbios 12:18, que vai falar lá mais ou menos o que o sábio fala e o que o tolo fala, né? E aí eles pegam esse versículo, não. Então, se você falar palavras boas, as palavras têm poder. Então, você fala palavras mágicas, né? Eu separei algo aqui, até esqueci de falar. Eu vi na internet o vídeo de uma determinada pessoa, ele dizendo assim, você fez campanhas, orou e nada resolveu. Sabe por quê? Porque existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Na verdade... Ele tem praticamente a solução para o problema do mundo. Sabe o que eu quero convidar esses irmãos? Vai na África. Resolve a fome lá. Precisa ser na África não, aqui no Brasil mesmo. No Nordeste. A gente tem um trabalho lá na igreja, a gente ajuda no Amazonas, no ribeirinho do Amazonas. As crianças lá que estão aprendendo português, já aprendendo Bíblia e se alimentando. Aqui no Brasil. Mas esse negócio só dá resultado num determinado grupo que já tem esse resultado. Você falou aí que ele falou que existe um código por trás. Não, a própria língua é um código, é um sistema, né? Isso é normal. A criança aprende já desde pequena a decodificar o sistema, que é a comunicação. Mas não tem nada de mágico, nada de cabalístico nisso daí, não. É tudo muito simples e racional quanto ao idioma, né? Nós estamos com alguém aqui séria, capacitada, e eu estou feliz de poder falar esse tema aqui. De poder a gente estar alertando, abrindo os teus olhos. Eu não estou criticando A, B ou C. Se existem essas teologias é porque o povo vai, mas pela Bíblia eu não posso esconder o que diz sobre isso. E mesmo porque, pastor, nós não condenamos pessoas nem ministérios, nós estamos condenando atitudes que não condizem com o que a Bíblia prega, com o que nós temos que falar da Bíblia. Eu acho que essa teologia, ela só daria certo mesmo no milênio. Porque a Bíblia diz que a criança vai colocar a mão na boca do leão e o leão não vai morder. Então tudo vai dar certo, tudo vai ser tremendo. Então nós vemos a preocupação de quanto é. Essa prática, além de se tornar uma mágica, ela tira realmente a fé de crer em quem? Em Deus. Verdade. E aí esquece que Deus ele tem a sua vontade soberana. Eu posso orar. Sem problema, mas se não for permissão de Deus, não vai acontecer. Tira o controle de Deus do universo, né? O homem quer ter o controle, mas quem controla é Deus. Agora, esse tipo de teologia realmente quer tirar o controle de Deus. Está humanizando Deus e divinizando o homem. Boa. Inverteu, o papel inverteu. Boa. E aí tudo isso, pastor, que nós falamos até agora, é o que caminhou, teve um pouco de declínio desse tipo de teologia, mas aí ressurgiu com o coach. Aí ressurgiu com a teologia coach. Uma forma sutil, né? Isso. Então é aquele negócio suave. que vai colocando, sabe? Não tem problema, não tem problema. Isso. E a gente vai ver o resultado daqui pra frente. Aí entra no algo que eu, como pastor, vejo. Crentes que são mimi, dodói. Crentes que largam Jesus por tudo, por qualquer coisa. Ai, o meu namorado me deixou. Jesus disse que eu venceria. Me falaram lá que eu seria feliz na minha vida sentimental. Irmão, um casamento, e eu gosto muito de falar de casamento, um casamento, ele não é perfeito. São pessoas diferentes. O casamento, irmãos, ele começa com uma paixão que é avassaladora, mas quando a gente se conhece um ao outro, se a gente não tiver o amor, a gente não vai aguentar. Então, você vai ver que é um diferente do outro.
Os seres humanos são diferentes. É importante que a gente entenda o que mais que a irmã ia falar. Então, o coaching nasce a partir de algo bom que eles dizem ter dentro do ser humano. Então, enxergue o que tem de bom dentro de você. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que todo homem peca, todo homem é mau, a natureza do homem é ruim. Dependemos de quem? De Jesus, das misericórdias de quem? Do Senhor. Pastor, eu vi uma historinha, eu achei muito interessante, até vou comentar aqui. O primeiro coaching da história foi a serpente. Porque a serpente chegou para Eva e falou assim: então Deus falou que você não pode comer de tudo que tem aí no jardim? Já começou mentindo, porque a Eva falou: não. Ele falou que pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento. Aí, então eu sei por que ele não quer que você coma, porque ele não quer despertar o potencial que tem dentro de você. Então tem essa historinha brincando, né? Que o primeiro coaching seria mas é muito sério, Satanás. Né? É a visão, né? É a visão. Lembrando que algumas pessoas podem estar ouvindo aí, outros, vocês são contra a prosperidade? Não sou contra isso, não. Não sou. Mas eu sou a favor da vontade de Deus para a minha vida. Nós estamos falando aí, você citou Provérbios. O povo utiliza a prosperidade sobre Salomão. Mas peraí. A Bíblia relata só um sábio, que era Salomão. A Bíblia relata... Irmãos, você acha que tinham vários Salomões? Você acha que tinham vários... Não. Deus tem um propósito para cada um. Ou então o pessoal gosta muito de pegar o exemplo de Abraão, né? Porque Abraão era um homem rico. E eu acho interessante, pastor, que esse mesmo tipo de gente é o pessoal que não é só a graça, fala da hipergraça, né? Não é nem a graça, é a hipergraça. E não quero saber de nada do Velho Testamento porque é lei. Mas da prosperidade eu quero. Então, se falar de prosperidade, eu quero falar de Abraão, eu quero falar de Salomão, eu quero falar do rei Davi, eu quero falar de Melquisedeque. Agora, vamos falar de lei. Vamos falar do que pode, o que não pode, do que é certo, o que é errado, dos mandamentos. Não, eu sou do Novo Testamento, tá? Eu sou da graça. Então, vê que não tem consenso, não tem equilíbrio nesse tipo de teologia, né? É utilizar textos que querem, né? Sem contexto. É o que eu falo, não sei se você já passou por isso. A pessoa, quando ela quer justificar algo que ela faz, que sabe que está errado, ela vai pegar algum texto. Você vai ver, aquele que não é dizimista, ele vai procurar alguma coisa. Aham. Aquele que gosta de beber, ele vai procurar algum outro texto. Isso. Então, é uma coisa preocupante. E a outra parte aqui, até para a gente entrar por causa do tempo, que é a centralidade humana, então. Aí eu vejo muito a influência do hedonismo. Né, que o hedonismo seria o culto ao prazer supremo. Então, o homem sempre tem que estar feliz, sempre tem que ser bem-sucedido. O homem no centro de tudo. É um pensamento humanista também, o hedonismo. Então, para mim, o coach está muito ligado com essa filosofia do hedonismo, de buscar sempre o prazer. Não, eu não posso estar triste. Eu não posso estar para baixo, eu não posso estar depressivo. Né? Inclusive, depressão é espiritual, né? É ruim, é do diabo. E não é, depressão é doença, né? Depressão é assim como... É um outro tema que é interessante. Um dia eu fui convidado num local e tinha ali acho que era um enfermeiro-chefe que se formou pela USP. Ele ia falar sobre essa parte e eu ia falar sobre a parte espiritual. A depressão, na minha humilde opinião, ela é uma doença, mas ela começa espiritualmente, não sendo tratada, ela se torna física. Sim. Porque aí entra uma outra coisa. Eu sou psicanalista clínico formado. Eu fiz o curso para poder combater algumas coisas dentro da igreja. Porque eu entendo que quando ela se torna uma doença física, aí tem que entrar o psiquiatra. Tem que ter a medicação. Porque o cérebro é um órgão, né, pastor? Lógico. Como outro qualquer entendeu? Do corpo. Existe, tem que ter. Mas a gente tem que tomar cuidado para não trazer a forma de psicologia completa numa forma de entender. Se não tomar cuidado, a gente está utilizando uma filosofia, uma psicologia num tempo até mesmo de Freud, quando as mulheres tinham o problema da histeria, o hipnotismo, a hipnose. Que também está ligado ao coaching, né? Lógico que tá, porque a forma de como... Irmãos, se você for ver a forma de como falar, a oratória, o corpo, tudo isso vai tratar na mente de alguém. Eu estou falando com alguém aqui que é formada e vai saber explicar muito mais ainda, né?
A oratória, na verdade, ela sempre foi vista com olhos ruins. Tudo grego, né? Tudo grego, pastor. Mas não é de toda ruim. A oratória é uma teoria, é uma disciplina que é muito válida, sim. A oratória e a retórica andam juntas. Então, como que nós dividimos a oratória? A oratória tem o convencimento e a persuasão. O convencimento se dá pela razão. Então, tudo que você fala que é racional, que tem uma dedução lógica, é do convencimento. Os advogados usam muito, né? Isso. Você convence alguém de que você está certo através da razão. Agora, a parte da persuasão está totalmente ligada à emoção. O que é persuadir? É você fazer a pessoa agir da forma que você quer. E aí isso é persuadir. Persuadir é pela emoção e não pela razão. Quando se usa essas duas coisas com equilíbrio, da forma certa, é muito válido, até mesmo para pregadores e tudo. Existem técnicas para isso. Mas o que não se pode é fazer... O que o coaching está fazendo? Pegando essa parte da persuasão, que é totalmente ligada à emoção, e distorcendo o evangelho dentro disso. É aí que está o problema. Porque tem um livro, pastor, porque eu sei que o senhor também é um homem super estudado, até medo de entrar na sala do pastor, de tanto diploma que tem. Não é? Ó, o outro irmão está aqui, está confirmando para mim. Até me assustei o dia que eu entrei de tanto diploma que tem. Mas tem um livro de Aristóteles que se chama Retórica das Paixões. Esse livro vai dizer que cada paixão de sentimentos, né? A raiva, o ódio, o amor, a amizade, a alegria. Cada tipo de sentimento que você desperta em alguém, através das palavras, você consegue um tipo de reação. Então, a oratória também nasce daí, lá do mundo grego. E o que o coaching faz? Usa isso, usa apenas a parte da persuasão para modificar o evangelho. Eles fizeram uma desconfiguração do evangelho. Bugaram o ser humano. Bugaram, isso mesmo, bugaram. Em outras palavras, bugaram o ser humano. É a linguagem deles agora, dos jovens, né? Foi aprender esses dias com a minha filha. É verdade. Cuidado aí, pai, que o celular vai bugar aí. Falei. É verdade. A gente está falando aqui, e é muito sério para você entender o que eu quero dizer. Indiferente da tua situação financeira. Isso é indiferente para a sua salvação. Um dia falaram para mim assim, Deus, ele é glorificado na sua vida quando você tem um carro, uma casa. Eu entendo que pode ser também, mas isso não é o principal. Então quer dizer que porque agora fazem 15 dias, né? 15 dias. Andando anos a pé, Deus me presenteou aí com uma Mercedes. Então agora ele me prosperou. E tua vida, tua família, isso não é prosperidade? Teus filhos com saúde? Se você for ver, tem pessoas que elas têm bens materiais, mas não têm o filho que quer. Enquanto aqueles, às vezes, que é errado, tá? Controle aí, tome cuidado, tá, crente? Procure evitar. Você se depara com uns que têm 25 filhos. Planejamento familiar, né? Então, aí você tem que também saber como fazer. Então, pra você ver, a prosperidade indifere. E fora que tem pessoas riquíssimas, milionárias, e são extremamente tristes. Não, são extremamente tristes. Tem outros que são maravilhosos, tem uns que são tristes também, né? Sim. Então, isso não é quesito para salvação, não é quesito para dizer que é abençoado ou não. Gente, por isso que eu estou dizendo para você. Esse programa, praticamente sempre o segundo domingo do mês, eu vou trazer alguém aqui. Você pode até passar suas redes sociais aí para a pessoa te seguir, para você tirar outras dúvidas. Você que é pregador também, ela criou um sistema e um método para sua pregação. Você vai utilizar no seu sermão expositivo, temático ou textual. E o importante você vai aprender aí melhorar a sua oratória. Dicção também ou não? Sim, dentro da oratória a gente fala de dicção, de voz, de toda a parte, gestual, entonação. Que às vezes usam errado, né? Para linguagem tentar corporal. Mexer com o emocional. Linguagem corporal. Esses dias na sala de aula, eu disse para os alunos, acho que era no curso básico, porque a gente tem o básico, o médio e o bacharel. Hoje a gente tem uma turma de 70 alunos. Aí eu disse para eles assim, eu tô dando aula aqui, mas o seu corpo fala. Aí eles ficaram olhando assim, eu falei, eu sei se você está gostando, se você não está gostando, eu sei se você está me questionando, não é? É verdade, o professor sabe, Glórias a Deus por isso. Então estou feliz de estarmos aqui, guarda isso com você, é importantíssimo, tá?
É muito importante. Não seja enganado. Jesus, ele não prometeu bens materiais. Pastor, então eu não quero. Não, se você não quer a prosperidade, aquilo que Deus está te dando, pode entregar em casa, não tem problema. Mas o que você não pode é se entristecer por não ter, sendo que o que você já tem de maior valor é a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Né? Verdade, verdade. Que mais que eu tô aqui aprendendo muito. Tô numa aula para mim aqui hoje. Eu glorifico a Deus, que Deus falou para mim, disse assim, ó, traz ela. O senhor tinha comentado alguma coisa sobre a mentoria? Isso. E aí a gente estava até falando antes de começar o programa que a palavra mentor, hoje o sentido está distorcido. O coach seria o treinar. Isso, o E treinador. a mentoria agora seria... Mentoria, então, eu vou falar um pouquinho de onde veio essa palavra. A etimologia da palavra mentor é da origem grega e do nome de um personagem de uma história grega, da Odisseia de Homero, que o personagem se chamava Mentor. E qual que era o conceito desse personagem? O Ulisses foi para a guerra... Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não dá risada você, não. Tá. Esse mentor aí seria aquele do He-Man? Não! Uma forma também de mitologia, né? Não sei. Sim. Não Desenho, sei. ilustração, imaginação. Uma brincadeira. Sim. O mentor, ele tinha um papel mais como de um pedagogo, porque Ulisses foi para a guerra, e naquela época as guerras demoravam anos, né? No caso da Guerra de Troia foram 10 anos, e o filho dele ficou em casa lá com a mãe, só que o filho dele seria rei um dia, e alguém precisava ensinar as coisas para o filho dele, e ele estava fora. Então ele colocou o mentor, que era um amigo da família, e era um sábio da época, como realmente um professor, um pedagogo. E ele colocou o mentor para ficar auxiliando o filho dele. Então, o mentor foi ensinar as coisas da vida. Olha que estão falando assim, nossa, que bonito que os irmãos estão falando, é maravilhoso, glória a Deus. Amém. E ele colocou o mentor para ensinar o filho dele, para direcionar, tanto na parte de luta, na parte de oratória, como ele deveria se portar, falar, porque um dia ele seria rei. Então, esse seria o sentido clássico da palavra mentor. Seria um orientador, alguém que auxilia. Isso clássico até o secular, né? Isso. Mas, hoje, infelizmente, também fizeram adaptações. Isso, estão distorcendo isso e levando de uma outra forma para a igreja. O senhor tinha comentado também, né, alguma coisa sobre isso? Isso, ó. O mentor, no que eu peguei... Irmãos, como eu tô feliz, porque às vezes ela tá falando o que eu falo aqui, mas ela tá falando com propriedade na área que ela estudou, que é uma pessoa graduada para isso. E eu fico feliz, e espero que a gente desperte. Porque tudo isso, irmã Rose, vai passar. O problema é o estrago que faz. É verdade. Porque o que é de Deus permanece. Mas o estrago. Então, ó, o mentor é alguém que atingiu um objetivo, chegou a um lugar e ele quer levar outras pessoas a esse objetivo. Isso. Então, distorceram. Porque, na verdade... O que seria um mentor? Alguém que auxilia, alguém que direciona. Seria alguém experiente. Alguém experiente. Seria um ancião, um presbítero, como na Bíblia. Isso seria um papel de uma mentoria. Esse seria pastor. Correto. Sim, como um pastor. Mas não na forma como é agora, Isso, né? Mas infelizmente hoje estão fazendo de outra forma. E a irmã tem vê o que mais nessa forma de mentoria, nessa distorção. E mesmo como o senhor falou, né? A pessoa chegou num patamar e eu vou te levar até lá. Tá, mas, por exemplo, eu vou ser igual ao meu pastor? Meu pastor tem dom profético. Eu não tenho esse dom. Então, o que eu tenho? Então, pastor, então eu vou fazer alguma coisa para eu ficar igual ao senhor. Para eu ver tudo que o senhor vê, para eu ter as experiências que o senhor tem. Isso não existe, gente. Isso está fora da Bíblia. Cada ser é único. A Bíblia diz que existem dons, e eles são repartidos, mas todos têm o mesmo espírito. E é para edificação da igreja. Edificação da igreja. Imaginou se tem na igreja só quem tem o dom da cura? Todo mundo vai copiar o pastor. O pastor fala assim, eu vou levar vocês a esse patamar. Todos serão iguais a mim. Que sentido que tem? Se o corpo é composto por várias partes. Para edificação da igreja. Então, será que é por isso, como eu falo, não sei a opinião da irmã, eu digo, por isso que a igreja ela hoje está tão doente. Verdade. Porque a igreja, ela enfatizou numa forma de pensamento que eu quero ser o melhor, eu quero ter
E sempre tem aquele que é o menor. O menor ninguém quer ser, né? Só que a gente esquece que a tribo de Benjamim era menor. E a linhagem toda sai de onde? Da menor, do menor. Do menor. E Jesus ele vai dizer, aquele que quer ser maior, né, que seja... Do menor. E ele vai fazer diferente. Então, com todo o carinho, com todo o respeito, ó, estamos numa das melhores rádios de São Paulo, no centro financeiro de São Paulo aqui, tá? Que é o centro financeiro. Mas isso não significa que, porque outra pessoa não tem essa condição, ela não é de Deus. De forma alguma. Eu tenho uma frase também que eu já ouvi, algum lugar na internet eu achei legal, vou trazer. Falam assim, para você tratar o seu ego, né, que é o que o coach, o mentor quer massagear hoje em dia, que não é bíblico, mas trate o seu ego como você trata o seu dedão do pé. Seu dedão do pé tá lá, você precisa dele, né? Ele te dá equilíbrio, mas você fica olhando para ele todo dia? Não. Você coloca o sapato, ninguém nem olha, ninguém lembra que ele existe durante o dia a dia. E se não tiver ele, você cai, né? Isso, então é dessa forma que nós temos que tratar. E não jamais misturar isso com o evangelho, com a centralidade da palavra de Deus, porque a pregação ela tem que ser cristocêntrica. Esse é o ponto-chave. Aí entraria até num outro tema, quem sabe uma próxima vez, não sei, vamos orar a Deus, na forma de como tirar Jesus do culto. E hoje Jesus está fora. Ele está lá na porta batendo e querendo entrar, ele quer cear. Ah, pastor, tá sim. Judaísmo dentro da igreja. Verdade. Eu não preciso usar um talit, um kippah, nada eu não preciso disso. tocar um shofar, eu não preciso colocar uma arca para simbolizar a presença de Deus. Fora que, pastor, isso aí está anulando o sacrifício de Jesus. Aí você falou tudo. Anula tudo. Minha esposa deve estar em casa falando assim, é o mimimi. Mas é uma coisa que eu queria muito, por isso que eu estou trazendo alguém aqui que é especialista nessa área. E não estamos falando aqui de engrandecimento ou de... É alguém que é especialista nessa área, que é bom utilizar isso para que a igreja não seja enganada. Para que a igreja não seja enganada. Então, o nosso tempo já vai dando, nós temos aí 4 minutos, é muito rápido. Mas eu creio, vai ficar salvo nas redes sociais, vai ficar aí também na rádio. Você pode ver no YouTube. Passa as suas redes, por favor. O meu Instagram é Mesquita Rose, é o meu sobrenome primeiro, depois o meu nome. E com 2 R's, tá? Porque como eu sou professora de português, não pode ter um R só que o som vai ficar diferente. Então é Mesquita Rose, no meu Instagram. SE final. Isso. Mesquita Rose, e lá também tem link do meu YouTube, do meu Telegram, de tudo. Glória a Deus, tá aí, ó. Não deixe de participar, não deixe de seguir ela. Tem vários posts que ela passa, dicas para o seu dia a dia, você pregador. Entra lá, você vai seguir, vai receber notificações. Eu vi que tem lives, tem programa, ela está fazendo entrevistas com algumas pessoas e Deus tem abençoado. É importante isso para a igreja, tá? Eu saio daqui hoje realizado e eu tenho comigo uma coisa. Quando eu chego em casa assim... Sabe quando você tem aquela sensação de dever cumprido? Eu saio daqui hoje na realização de um dever cumprido. Você não vai poder dizer um dia lá na frente que ninguém explicou, que realmente isso não resolvia. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância. A partir do momento que tem a luz do conhecimento, aí se torna iniquidade. Uma coisa que eu guardo comigo também, assim, na minha vida, eu estudei com... Eu não vou falar nomes aqui, com pessoas que eu jamais pensaria em estudar. Professores. E um dia eu na sala de aula, numa graduação na Metodista, com Kevin Manoy, um professor americano, e eu deslumbrado com aquilo que ele estava ensinando, né? Aí Deus falou comigo, o dia que você imaginar que você é maior, tem alguém que é maior que você. E o dia que ele imaginar que ele é maior, tem eu que sou maior que ele. Aí Deus disse para mim, a tua função é uma só, fazer no mínimo um discípulo que seja no mínimo 10% melhor do que você, ou que você fez. Discípulos que realmente pregam e proclamam o evangelho. Eu guardo isso para a minha vida e digo assim, nós temos que saber a palavra e formar as pessoas pela palavra. Sabe o que eu digo na igreja? Não seja igual a mim. Porque se você for igual a mim, você vai pegar os meus defeitos. Seja igual a Jesus. Ele é perfeito.
Amém, pastor. Então essa Amém. é a dica hoje. Quero agradecer. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Eu que agradeço, pastor. Não, para mim eu fazer o programa, mas participei do programa, aprendi, eu gosto, eu amo, para entender, irmãos, que muitas vezes eu falo alguma coisa aqui e vão dizer, mas eu trouxe alguém que é especialista nessa área. Eu que agradeço, pastor, estou à disposição. Sempre que o senhor quiser conversar de algum tema da parte de comunicação, de linguagem, de pregação, estou à disposição. Amém, glória a Deus.